Olá, sejam muito bem-vindos e hoje temos uma visita muito especial que vai nos acrescentar sabedoria, vai nos acrescentar conhecimento e uma melhora de vida. Ele que é treinador comportamental e especialista em neurociência, casado com a Luana, Diego Correia. Seja muito bem-vindo, Diego Correia. Muito obrigado pelo convite, Silas. Uma satisfação estar aqui com vocês para poder, inclusive, falar sobre Cristo, sobre Jesus. E sempre é muito bom falar da palavra. Obrigado pelo convite. Que bom, que bom. Bom, vamos lá. Tá todo mundo sedento, né? Para conhecer, para poder ter as dicas, para poder aprender. Eu sei que você tem um treinamento, né? Uhum. E hoje nós estamos aqui para falar sobre empreendedor. Normalmente a gente traz os empresários para contar um testemunho, né? Contar a sua trajetória. Mas hoje nós estamos falando com um especialista que ensina a empreender. E empreender com fé. Exato. Nos conte um pouquinho dessa sua trajetória, como chegou a hoje estar aí treinando, né? Pessoas, treinando outros empresários, destravando mentes. Conta um pouquinho da trajetória para nós. Para chegar até aqui, eu tive que passar por um longo caminho. Então, eu sempre falo que empreender, todo mundo sabe que existe o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. E eu, durante muito tempo, fui um intraempreendedor. Eu empreendia dentro de outras empresas. Então, a melhor coisa que você pode fazer é o quê? Você empreender dentro de outra empresa. Porque se estiver errando, você vai aprendendo e você também não vai tendo o desgaste, o custo dentro da sua empresa. E durante muito tempo, eu trabalhei no meio corporativo, trabalhei em empresas de TI, trabalhei em empresa de energia, empresa de crédito consignado. Então, como que eu fiz o meu último processo até eu chegar até aqui? Eu tinha 32 anos, eu tinha uma empresa de crédito consignado em Itajaí e eu gerenciava uma empresa que construía subestações de energia no Brasil. E quando eu comecei a fazer esse processo, eu estava trabalhando mais ou menos 17 horas por dia. Uau! Estava casado há 5 anos, é um relacionamento que hoje eu entendo que era abusivo, hoje eu entendo que tinha suas dores e eu estava num processo depressivo. Estava em depressão, não queria mais trabalhar, trabalhava porque tinha obrigação, mas não queria mais sair, queria ficar no sofá, naquele processo, pouco a pouco eu poderia pensar em até tirar a minha vida, porque não tinha mais sentido. Então o Diego que nós vemos hoje, um dia já foi também alguém que passou por um processo doloroso. Muito, assim, todo mundo tem a sua história triste, todo mundo tem os seus processos. Eu passei por um processo de depressão profunda, mas eu já tenho tendência a ter estados depressivos. A depressão, o pessoal fala, vou curar a depressão. Você vai trabalhar ela e você vai continuar trabalhando para que ela não domine a sua vida. Naquele momento, ela estava dominando a minha vida. Onde eu queria ficar o quê? No sofá, não queria mais sair. E isso começou a acarretar no meu trabalho, na minha vida, até que eu procurei ajuda. Mas, cara, isso não tá legal. Aí eu comecei a procurar ajuda, fui indo, até que eu li um livro. Quando eu li esse livro, eu fiz um exercício que tinha lá e comecei a olhar sobre hipnose e tal. Eu disse, cara, mas que coisa estranha, que balela que é essa de hipnose. Sim. Mas eu fiz um exercício. E aquele exercício, ele me trouxe uma paz, uma leveza dentro de mim. Eu disse, cara, que loucura isso. Vou procurar ajuda. Aí eu procurei uma hipnoterapia. Procurei uma hipnoterapia e tal, não sei o que, fui fazer a sessão. Na época, pra mim, olhando aquele valor da sessão, eu disse, cara, é um valor bem alto, né? Mas será que vai fazer sentido? Mas eu tava tão desesperado, cara, que eu fui. E eu contratei o hipnoterapeuta, cheguei lá, ele começou a trabalhar, ele disse, não, vamos fazer a sessão. Fiz a sessão. Saí da sessão, quando eu coloquei o pé fora, sentei no carro, eu pensei assim, perdi dinheiro. Eu disse, o que eu fiz? Pô, paguei uma grana alta pro cara vir aqui, eu queria trabalhar tal coisa, trabalhei uma coisa que não tinha nada a ver. Nem fazia sentido que eu fui trabalhar na terapia. Nós estamos falando quanto tempo atrás, assim, pra ter ideia? Tô com 39, faz 7 anos. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Então, nada a ver com desenvolvimento humano, nada a ver com terapia, nada a ver com empreendedorismo e ensinar empreendedores, ajudar na mentalidade, nada a ver. Só que, 20 minutos depois, eu tava chegando em casa, virou uma chave. Tum. Eu comecei, parece como se tirasse assim um véu do meu olho, eu comecei a ver o que fazia sentido, o que não fazia sentido, tanto que eu cheguei em casa, olhei pra minha ex-esposa e falei, a gente vai separar. Amanhã eu tô procurando advogados. E com 7 dias, cada um tava separado na sua casa, tudo papel assinado. Foi muito rápido. 1 mês depois, a empresa que eu tinha em Itajaí, eu larguei. 4 meses depois, eu conheci a Luana, a Lu. Uhum. E com 2 meses, a gente foi morar junto. Casou. 1 ano depois, eu larguei tudo e virei terapeuta. Então, assim, quando eu consegui entender quais eram as minhas travas, eu comecei a crescer, só que numa linha onde eu tava fazendo algo que fazia sentido. Claro. Porque eu tava num processo, Silas, que eu colocava o pé nas empresas, eu não sentia mais
tesão de estar ali. Eu não sentia mais vontade, sabe? Você coloca assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida? E eu perdi o sentido. Então, quando eu comecei a fazer isso, opa, peraí. Isso foi bom pra mim. Eu posso ajudar outras pessoas. E daí eu me formei em hipnoterapia. Aí eu comecei a buscar, fiz a pós no Einstein em São Paulo, neurociência. Comecei a fazer várias formações para quê? Para criar um método para poder ajudar outras pessoas. E por incrível que pareça, a gente começa a entender o quê? Quando você começa a atender pessoas, quem começa a cair para você? As pessoas que têm os mesmos problemas que você. Verdade. Aí virou um propósito pra ti. Virou um propósito. Daí começou a cair muito empresário. O empresário que chega e diz, cara, eu sei que eu tenho potencial para fazer muito mais, mas tem alguma coisa me travando. Eu não sei o que é. Aí eu vou e ajudo a pessoa a entender qual a emoção que tá travando ela. Porque não é racional. Racional, um exemplo. Às vezes a pessoa chega assim, nossa, Diego, eu tô me sentindo um fracassado. Tô me sentindo... Parece que eu não sou bom o suficiente. Aí eu pergunto, mas você é um fracassado? Não, eu não sou. Racionalmente a pessoa já sabe. O problema é interno. Então, às vezes a pessoa tá procrastinando, tá deixando de fazer as coisas, deixando de fazer os processos na empresa, não é porque ela não quer. É porque tem alguma coisa dentro dela que é incongruente com o objetivo que ela quer. Dentro da PNL, a gente utiliza uma coisa que se chama ecologia. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa, aquilo ali é ecológico para mim? Se não for, tem uma grande chance do teu subconsciente sabotar você. Tem uma grande chance de você começar a fazer algo e você desistir. Um exemplo, me dá um objetivo teu, uma coisa que você quer na tua vida. Eu tenho um grande objetivo que é para poder... Eu quero conquistar e abrir várias igrejas, não para me tocar, mas eu quero construir igrejas para que possa espalhar cada vez mais a palavra. Amém. Isso é um propósito que eu tenho na minha vida. Tá legal. Né? Agora, se tu me perguntar um propósito pessoal, eu pretendo comprar uma casa muito legal ou construir ela do gosto meu e da minha mulher. Tá bom. Minha esposa. Vamos trabalhar nos dois. A parte de igreja, que legal. Um baita objetivo, um baita projeto. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que você perde se você conseguir fazer isso? O que eu perco? Se eu conseguir? Olha, eu não consigo imaginar o que eu perco. O que eu perco? Esse é o problema. Quando a gente não olha para o que a gente perde, a gente tende a desistir. Porque você sempre perde algo quando você alcança um objetivo. Olha só. Eu vou abrir várias igrejas, mas o que eu vou perder? Talvez eu vou perder tempo de qualidade com a minha esposa. Talvez eu vou perder a rotina que eu tenho hoje. Talvez eu vou perder, inclusive, a vida que eu tenho hoje. Os princípios que eu tenho hoje, eles vão mudar. E se eu não olhar para isso, vai chegar em algum momento, o meu subconsciente vai sabotar. Por quê? Porque não está sendo ecológico. Tá entendendo? Entendi. Essa é uma das perguntas que eu começo a trabalhar com o empresário dentro de um processo que a gente utiliza algumas ferramentas. Uma delas é a BFO, que é a Boa Formação de Objetivos. E eu começo a olhar para o empresário. Vamos lá, vamos estruturar isso aqui? Hoje mesmo eu estava estruturando um projeto com um empresário e eu fiz essa pergunta. E a maioria dos empresários diz assim, não, eu não perco nada. Às vezes o cara fala, eu quero fazer um investimento de 5 milhões. O que você perde? Não vou perder nada, porque você sempre perde. Você vai perder talvez saúde. E se eu não olhar pra isso, eu me saboto. Por exemplo, você falou que quer comprar uma casa incrível pra sua esposa, do jeito que você quer. O que você perde se você começar a focar nesse objetivo e alcançar ele? Você vai perder alguma coisa. Talvez você vai perder um pouco da saúde durante um período. Não vai perder toda. Porque se você largar e não cuidar da tua saúde, inclusive, você vai se sabotar, vai parar com o processo. Então, uma das coisas, são alguns acordos que eu começo a fazer com o empresário. Cara, eu não abro mão em qualquer tipo de tratamento, ou terapia, ou mentoria, ou qualquer processo, que o empresário continue fazendo atividade física. Continue? Fazendo atividade física. Se ele não faz, que ele faça. Entendi. Porque, cara, a atividade física é um dos principais pilares para que você continue sendo produtivo, para que você procrastine menos, para que você tenha menos ansiedade. Tudo isso com base na neurociência. Eu comecei a estudar um pouco do cérebro, entender um pouco do comportamento e quais são as principais ferramentas que estão disponíveis e que são fáceis de ser aplicadas. Atividade física, alimentação, sono, hidratação. Tá, então partindo do princípio do que está ao alcance, né? Tu passou pelo processo de depressão, curou, né? Então assim, vamos falar que o empresário está em casa, nos assistindo ou ouvindo no carro, ele esteja passando por esse processo que eu estava passando. Por onde ele começa? Primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa de ajuda. Quando você quer, às vezes a pessoa fala assim, a minha esposa está com problema, eu vou lá levar ela numa terapia, eu vou levar ela num treinamento. Ajudar quem não quer ajuda não é ajuda, é agressão. Já viu isso? Não, vou ajudar, vou levar, vou arrastar. Você está agredindo a pessoa. Então a primeira coisa é o quê? É a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Opa, eu preciso de ajuda. E se a pessoa não entende, como é que alguém pode ajudar? Aí você vai mostrando pelas tabelas.
Aí, igual às vezes a pessoa fala, quero trazer meu marido aqui para fazer uma mentoria contigo. Não. É. Primeiro, talvez mostre o testemunho, o depoimento daquele empresário que passou por mim. Um exemplo. Hoje tem eu gosto muito de usar o exemplo do Everton. O Everton, ele é construtor, incorporador, mentor de construtores hoje. E quando ele me procurou, eu posso falar do caso dele porque já tem um podcast que a gente falou junto sobre isso, ele já colocou isso a público, então não tem problema eu falar sobre isso. Sim. E ele procurou, diga assim, Diego, eu tô construindo prédios pequenos e, cara, eu tô com medo de fazer algo maior. Eu sei que eu tenho potencial, mas, cara, tem alguma coisa me travando. Aí a gente foi lá, fez o processo e, cara, hoje ele tá construindo, eu acho que ele mandou foi 2 meses atrás um áudio pra mim, cara, tô construindo, tô com 194 apartamentos, Uau. Tô com isso, tô com aquilo, tô mentorando, criei minha mentoria, tenho mais de 100 mentorados. Então ele destravou de um jeito porque ele já era bom. E pode falar qual era a trava que ele tinha? Sim, posso, porque tá no podcast. Era o pai dele. O pai dele? O pai dele em algum momento falou pra ele, isso aqui tá bom pra você, não precisa mais do que isso. Nossa, olha só. E daí qual que é o medo? De eu desaprovar o que o meu pai falou pra mim, de eu não ser aceito. Então lembra que a gente conversou até no bastidores, que quem tem problema não são os adultos, são as crianças? São as crianças. Aquela criança não queria ser rejeitada pelo pai. E daí ela travou, deixou de construir coisas grandes pra ser aceito pelo pai. Então, Diego, tu tá me dizendo que a infância reflete no adulto de hoje. Não só a infância, o teu passado. Ontem é passado. Então, mas boa parte das nossas crenças, do que a gente acredita ser verdade, foi formado na nossa infância. Na nossa infância. Que vem refletir no sucesso ou fracasso de hoje. Exato. Então, quer dizer, procura ajuda, busca ajuda e descobre as travas, é isso? Descobre as travas, ressignifica, faz um processo. Porque assim, a pessoa fala, eu vou eliminar uma crença. Você nunca vai eliminar uma crença. Você vai ficar com ela pro resto da tua vida, só que você vai dando novos significados, você vai escalando novos níveis. Eu gosto muito de falar sobre a parte financeira, porque é geralmente onde o empresário ele me procura. Quero destravar financeiramente. Só que ele tem um nível, por exemplo, o cara tá faturando 100 mil mês. E ele encontra uma limitação para faturar 200. Aquela crença é limitante. Só que ela foi possibilitadora, ela levou ele até os 100. Entende que é a mesma crença financeira? E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ferramentas, destravar, buscar mentores para que eu chegue nos 200 mil. Então, quando eu destravo, quando eu consigo buscar essas ferramentas, esse autoconhecimento, eu vou para os 200 mil. Cheguei no 200 mil, ela foi possibilitadora até ali, mas encontro um novo horizonte, limitou de novo. Então, a gente vai fazendo o quê? Eu sempre falo que nos meus eventos, o próximo nível começa aqui. Você está num certo nível, talvez, na parte financeira, na carreira, no relacionamento. Você quer ir para um próximo nível, você tem que buscar novas ferramentas, mentores. Você tem que andar do lado de quem já está fazendo isso, de quem sabe fazer você chegar lá. Porque daí é onde a pessoa vai destravar. E hoje, vamos lá, vamos dar a dica, o que seria ressignificar? Por exemplo, uma situação ruim, como vou ressignificar ela? Tem vários processos que você pode fazer isso. Só um exemplo, usa qualquer exemplo. Tá. E para o pessoal que está em casa poder entender. Vou trazer um exemplo meu. Ano retrasado. Foi ano retrasado, eu tava com uma limitação financeira. Então, até o dia 15 de um mês, eu tava faturando X mil reais. Aí eu fiz isso durante 3 meses. Até o dia 15 eu faturava X mil reais e depois do dia 15 não faturava mais nada. Só que eu queria faturar. Eu queria fazer mais dinheiro, eu queria que a empresa crescesse mais, só que eu não conseguia. 3 meses seguidos, Silas. Imagina, 3 meses seguidos, até o dia 15, faturava X mil reais. Repetindo a situação. Aí eu disse, cara, tem alguma coisa de errada. Aí eu sou muito analítico, peguei todas as conversas que eu tava tendo com o cliente, joguei no Excel, printei e comecei a analisar uma por uma. O que eu percebi? Até o dia 15 eu falava com os clientes de um jeito. Depois do dia 15 é como se outra pessoa assumisse o controle e falasse de outra forma. Olha só. Inconsciente. Era eu. Sim, e sem querer. Aí eu disse, cara, eu preciso buscar terapia. Aí eu fui buscar uma terapia, uma mentoria. E dentro desse processo, o que eu entendi? O meu subconsciente, ele entendeu o quê? O que eu já estava faturando naquela época já era mais que a minha família toda. Aí o que ele viu? Se eu faturar mais do que isso, eu vou me distanciar demais dos meus parentes, dos meus familiares de origem, e eu não vou ser aceito. Se eu não for aceito, eu vou ser rejeitado. Se eu for rejeitado, eu vou ser excluído. Se eu for excluído, eu posso morrer. Então eu parava. Eu me sabotava. Então tem gente que está se sabotando inconscientemente, por quê? Para não ser diferente dos pais. Ou então para ser aceito por um grupo que ele está convivendo hoje. Então entende que não é só os pais. Às vezes eu estou convivendo num grupo que aquele grupo ali está muito legal, está muito confortável, só que ele está num nível financeiro que se eu passar, eu vou me distanciar dele. Como ressignificou? Com terapia. Terapia. E nesse caso, eu fiz uma hipnoterapia
E eu passei por um processo de mentoria. Eu também tenho os meus mentores. Claro. Cara, todo mundo tem que ter. Sim. Uma coisa eu já digo pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo esse podcast. Qualquer terapeuta, psicólogo, que não faz terapia, que não busca um terapeuta, foge. Porque aquela pessoa que diz, eu não preciso de ajuda, é o que mais precisa de ajuda. É o orgulho. É o orgulho. Cara, eu tenho vários mentores. Claro, até Eu pra tenho estar sempre preparado. Eu tenho mentor em todas as áreas. Na área espiritual, saúde, relacionamento, carreira, parte financeira. Em todas as áreas. E tem áreas que eu tenho até mais de um mentor. Então já fica aqui uma dica, né? Tenha vários mentores. Já fica aqui, já dá para prestar atenção em muita coisa que está sendo esclarecida e ensinada, né? E de graça, hein? Hoje está sendo o brinde. Mas me conta, daí você ressignificou e depois do dia 15 conseguiu ter uma mudança. Você acredita que na semana seguinte foi a minha melhor semana de faturamento? Olha só. Foi a melhor semana de faturamento. O que eu não tinha faturado nos últimos meses, eu dei um boom. Com esse tratamento destravou. Isso. Existe uma coisa que o nosso cérebro ele tem um mecanismo que se chama SAR, Sistema de Ativação Reticular. O que é isso? Já ouviu falar do segredo? A lei da atração? Sim. É o nosso sistema de ativação reticular que é ativado. O que quer dizer isso, Diego? Um exemplo. Você já buscou carro para comprar alguma vez? Já. E quando você busca comprar carro, você não começa a ver aquele carro em todo lugar? Me explica por que isso acontece. Aí você olha, fulano de tal, agora que eu quero comprar o meu carro, todo mundo tem o mesmo carro. O carro sempre teve ali. O detalhe é que o teu cérebro ele não entendia que isso era importante. Então ele não te mostrava. A mesma coisa, mulheres empreendedoras que estão assistindo, já gestantes, começa a ver várias gestantes. Nossa, agora que era a minha vez, aquela ali tá tirando meu brilho. Não, a gestante sempre teve ali. Só que o teu cérebro ele não entendia que isso era importante. Então quando eu começo a pensar, a planejar o carro, eu começo a mostrar pro meu cérebro que isso é importante. Ele começa a mostrar na minha frente. Então o que acontece? Se ele entende que o dinheiro não é importante ou que ele é ruim, que pode me afastar, ele vai fazer o quê? Vai afastar. Uau. Eu não vou começar a ver oportunidades. Foi o caso de uma empreendedora que me procurou, porque ela disse, cara, eu tô devendo 20 mil reais no banco. E o meu ticket não é um ticket barato, pode-se dizer. Tem um valor agregado pelo que eu entrego. E eu olhei e pensei, cara, não vai fechar. Não vai fechar porque, já tá devendo 20 mil. Como é que ela vai pagar o valor pra ser atendida por mim? Mas ela disse, Diego, eu preciso tanto que eu vou parcelar, eu vou dar um jeito, eu vou fazer contigo. Tudo bem. Cara, a gente fez terapia. 2 semanas depois ela mandou um áudio pra mim. Diego, paguei tudo, tá sobrando dinheiro na conta. Olha aí. Aí eu estou mais cômodo, se eu te conto no retorno. E eu fiquei curioso, né? Porque assim, querendo ou não, resultado, né? Eu sei que é um case de sucesso, né? Exato. Aí depois eu fui entender com ela. Ela disse, Diego, eu saí dali, eu comecei a ver que eu lembrei que eu tinha um dinheiro de ações que eu tinha investido uns anos atrás e estava lá perdido. Tinha uma pessoa que estava me devendo, eu lembrei, fui lá e cobrei, ela me pagou. Eu tinha dinheiro do FGTS, que eu falei, entendeu? Ela tinha tudo na frente dela, o dinheiro já estava ali disponível para ela. Ela só não conseguia ver por quê? Porque o cérebro não mostrava, porque ele achava que aquilo ali era ruim, que ela tinha uma demanda lá, que ela não poderia chegar próximo do dinheiro porque o dinheiro trazia uma conotação negativa. Isso tudo, se não houver uma mentoria, uma instrução, a gente acaba não percebendo. É muito difícil. É muito difícil você conseguir ressignificar sozinho, porque, como eu falei, o empresário, ele diz que tá se sentindo fracassado. Você pergunta pra ele que ele é fracassado. Não sou fracassado. Racionalmente ele sabe. O problema não é o racional, não é o adulto, é a criança que tá lá dentro. E ela que domina, é como se ela tivesse um joystick lá dentro e ela fica dando controle, entendeu? Então você tem que ir lá fazer o quê? Mostrar pra aquela criança, olha só, não precisa mais fazer isso. Teu pai já tá te olhando, você já pode ser visto. Então, vamos partir para um exemplo prático de algumas empresas que eu conheço, alguns empresários. Atinge um faturamento, tem potencial e fica ali. E eu já cansei de ver assim, nossa, mas tem tanto cliente que precisa desse produto, tá a todo vapor e não ultrapassa o faturamento, estabilizou. É a equipe, é o dono, é o gestor. Aonde está a trava? Depende. É muito difícil falar sem um caso concreto para a gente analisar. Mas tem vários pontos que a gente pode ver. Geralmente, quando o empreendedor, o empresário, ele me procura, a trava tá nele. Tá nele. A trava tá nele. Tá nele, inclusive, mas pode ser equipe. Só que a trava tá nele de não mudar a equipe. A trava tá nele de não treinar a equipe. De não fazer novos investimentos. De não fazer novas parcerias. Fazer novas conexões. Porque, cara, a empresa é reflexo do dono. É igual quando você quer implementar, um exemplo, eu implementei já ISO nas empresas. Uma vez eu implementei 3 ISOs em um ano. 9.001, 18.000, 45.001. E em 11 meses a gente fez o processo. Se o dono da empresa, ele não dá permissão, ele não trabalha com isso e não permite que isso aconteça, não vai acontecer nada. Então a trava sempre está no empresário. Se ele tiver uma cultura
onde o pai dele, de alguma forma, falou que aquilo ali tá bom, se ele vinha pequenininho e acabou crescendo e achou que aquilo ali é o teto. E não quer dizer, Silas, que porque aconteceu isso que a pessoa vai travar, tá? Cada pessoa tem uma trava diferente. E se essa pessoa te procurar hoje, ela consegue resolver... Claro. Qual é o percentual de sucesso, baseado na tua experiência das pessoas que te procuram? Porque deve ter algum caso que não tem solução, vamos... Ou por falta de vontade Sendo da pessoa. bem sincero, comigo 100%. 100%? Mas por quê? Porque eu não atendo todo mundo. Ah. E qual é o... O critério? São vários. Alguns deles, às vezes a pessoa chega lá e fala, vim aqui pra ver o que é. Eu vim aqui pra ver qual é. Aí eu, tá, mas por quê? Fulano de tal falou assim, tá, mas por quê? Eu não sei, eu só vim ver, entendeu? Eu já sei que a pessoa tá ali só de curioso, ela não tá entendendo que ela precisa de ajuda. Quando o cara precisa de ajuda, ele vem, não, e eu faço alguns critérios, um exemplo, de 0 a 10. Eu te pergunto, quando você tá disposto a mudar? 9, não atendo. Olha só. 8, não atendo. Ou é 10, por quê? Eu não sou o mentor, o terapeuta, o que for, que vai chegar e vai passar a mão na tua cabeça. É difícil, Silas. Pois é. Vamos lamber essa ferida aqui? Não. O negócio é, olha só, cara, você me pagou uma grana boa, não pagou? Então agora é isso aqui. Esse é o caminho. Vamos fazer isso aqui. Tal. Vai e faz. Porque, cara... Eu sou um cara muito objetivo. Lembra que eu te falei que quando eu comecei a trabalhar com isso, quem me procurou? Empresários, pessoas que são parecidas comigo. Então, como eu sou um cara muito prático, eu não tenho paciência para que você venha toda semana no consultório, no meu escritório, pra gente conversar, pra gente chorar junto. Não, cara. Claro. Vamos lá, resolveu isso aqui? Vai, adulto, vai pra vida. A criança já tá resolvida aqui. Agora, se quer... Tem gente que não gosta. Já teve pessoas que foram lá, fizeram o processo inicial, como eu falei, cara... Eu preciso conversar mais, eu preciso, entendeu? Tudo bem, cara, então procura um profissional que vai te ouvir, não sou eu. É um psicólogo. Exato, eu não sou psicólogo, então não é o meu caso. Que também é bom, né? Exato. Sem desmerecer nada. Não, o terapeuta hoje faz parte aí do empresário. São processos diferentes. Diferentes. São processos diferentes. E por que... Em que tu atribui esse sucesso nos teus resultados? Com base em tudo que eu formei. Porque, hoje um exemplo, quando eu vou falar em tratamento de hipnoterapia e mentoria para 3 meses, nenhum cliente meu passou de 3 meses. Só que quando fala 3 meses, parece ser muito. Não, são 3 encontros. A pessoa vem, faz uma terapia, depois de 45 dias ela volta para um acompanhamento e depois de 45 dias a gente fecha com o retorno. É só isso. Tá, mas peraí, tu tá me dizendo que um encontro daqui 45 dias ele vai te encontrar novamente? Não precisa mais do que isso. Geralmente o primeiro encontro é o suficiente. Eu faço os outros 2 só para acompanhar. Por quê? Não é só a terapia. Se você for procurar um hipnoterapeuta, você vai fazer uma sessão, volta depois de 90 dias e tá tudo certo. É isso que ele faz. Mas é um hipnoterapeuta, né? Mas eu não trabalho somente com a hipnoterapia. Porque se eu for ressignificar o subconsciente com a hipnoterapia, eu vou ter um resultado? Vou. Mas e o comportamento que o Silas treinou durante 30, 40 anos? Que tá enraizado ali? Que ele treinou aquele comportamento? Eu tenho que ressignificar isso aqui? Não, eu tenho que mudar esse comportamento. Então hoje eu utilizo a hipnoterapia, a PNL, tudo para fazer a ressignificação do processo subconsciente, mas eu tenho um protocolo que eu desenvolvi, onde dia após dia, durante 90 dias, a pessoa tem todo dia uma atividade diferente para executar, para criar novas sinapses, criar uma trilha neural no cérebro dela que facilite consolidar novos comportamentos e novos hábitos. Então não é simplesmente uma hipnoterapia, não, eu uso um processo onde eu tenho um protocolo completo, que em 90 dias ele vai fazer o quê? Ele vai desconstruir um processo, vai construir e vai consolidar um novo padrão. E como tu acompanha isso? É a tarefinha ou ele vai dar Ele conta? tem, hoje eu tenho uma plataforma. Ele tem uma plataforma. Alimentando. Isso, ele vai colocando, ele recebe um protocolo físico, eu gosto muito disso, da pessoa escrever, então ele tem várias atividades ali onde ele vai executando. E nesse processo eu vou acompanhando ele. Só que a pessoa tem o meu número pessoal, quando ela é a minha mentorada. Ela pode mandar mensagem a qualquer momento. Eu não mando mensagem. Tem muitas pessoas. Mas assim, fez a tarefinha de hoje? Negativo. Eu faço o encontro com a pessoa, eu só vou falar com a pessoa 45 dias depois. Se ela me procurar nesses 45 dias, eu falo com ela todo dia se ela quiser. Por quê? Porque eu não quero ser uma muleta para que ela fique dependendo de mim. Tanto que eu atendi uma pessoa, eu não atendo ela nos próximos 2 meses. Fechei um tratamento de 3 meses, só vou te atender daqui 2 meses. Por quê? Porque eu sei que muita coisa você vai resolver sozinho. Senão eu vou ficar, cara, passando a mão na sua cabeça. Vamos lá, vou botar a rodinha na bicicleta pra você andar. Não, tira a rodinha e vai andar, cara. E nesse primeiro encontro, tu identifica de onde vem aquela trava? Primeiro eu faço uma consulta. Uma consulta. Por quê? Porque eu preciso ver se você tá pronto. Lembra que eu falei que eu faço 100% de assertividade? Sim, mas por quê? Porque eu tenho que olhar.
Se tem capacidade, né? Porque não é nem tem que estar capacidade, disposto se a está isso, né? disposto, exato. Tem que estar Capacidade disposto à todo mudança. mundo tem, entendeu? É ver se está disposto. Ah, você está disposto mesmo e tal. E daí eu dou um aperto. Eu faço alguns acordos. Ó, meu acordo é esse. Esse dia eu cheguei num empreendedor e ele falou assim, como é que tá o teu sono? Sono. Por que eu falar de sono? Vem aqui pra trás. Não, sono. Ah, vou dormir meia-noite e meia. Mas por que você vai dormir meia-noite e meia? Ah, por causa do meu filho. Tá, mas o que tem o teu filho? Não, é que ele vai dormir... Tá, mas quem que é o adulto em casa? É tu ou é o teu filho? Pá, ele já deu uma sentada. Nossa. Já é assim. Daí eu falei, bicho, eu sou reto e direto. Ou tu bota a ordem em casa e cuida do teu sono, porque, primeiro, tá ferrando o teu sono, tua produtividade, ansiedade no outro dia, procrastinação. E segundo, tá ferrando com a vida do teu filho. Porque o nível de aprendizagem dele do outro dia vai ser muito pior. Então são duas coisas que você tá fazendo aqui. Aí fiz essa semana um acompanhamento com ele. Ele falou, não, agora eu tô indo dormir às 11. Eu sei que eu tenho que dormir mais cedo. Eu disse, não, mas já tá ótimo, cara. E o que é um tempo de sono ideal? 7 a 8 horas. 7, 8 horas. Tem pessoas que são responsivas até com 6, mas a literatura ela traz ali, de 7 a 9 horas é o limite. Por quê? Se você passar de 9, você também já começa a ficar mais cansado. Então, pra mim, um exemplo, eu já testei, pra mim é 8 horas. 8 horas de sono, cara, é o ideal para que eu consiga ficar 100% no outro dia. E o empresário que ele tá com problema, ele tem o costume de acordar de madrugada e tá pensando e tentando resolver as coisas do outro dia, né? Isso atrapalha o sono dele, no outro dia tá destruído. Como ele faz para dormir esse tempo de sono ideal? Nem sempre você vai conseguir dormir às 7, 8 horas, tá? Já teve períodos da minha vida que eu tive que dormir 5 horas, 6, 4. Acontece, às vezes você tem que dar o quê? Um sprint em alguma área pra fazer. Claro. Mas, cara, a maioria dos empresários que me procuram e tem dificuldades às vezes pra dormir, insônia e tal, ele é mal organizado. Mal organizado. Ele não consegue se organizar. E daí, quando ele não se organiza, a mente dele vira uma bagunça. Então, a primeira coisa que eu pergunto pro empresário, usa agenda? Ah, não uso. Então tá, vamos começar pela agenda. Eu percebi hoje quando nós marcamos, tu falou, olha, eu tenho tal horário. Se Sim. eu precisei mudar, tu falou, então tal hora, porque é o tempo que eu tenho. Exato. E eu já falei, nossa. Porque se eu não tiver isso controlado, cara, imagina, eu falo pro empresário, você vai chegar segunda-feira, vai botar o dedo na boca, vai levantar e vai ver pra que direção que você vai hoje? Porra, não é assim. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer na semana, mas eu vou fazer 100% do que eu coloquei na agenda? Claro que não. Eu faço 70%, talvez 80% às vezes. Por quê? Porque tem imprevistos. Mas quando eu começo a semana, segunda-feira, organizado, cara, minha semana é incrível. Mas tem dias que eu não consigo. Mas e daí? tem empresário que não tem rotina, certo? Tá ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Como que um empresário não tem rotina? Como que eu vou fazer um processo na minha empresa? Como eu vou gerir uma empresa se eu não tenho rotina? Eu não tenho rotina de captação, não tenho rotina de fazer a prestação financeira, eu não tenho rotina de fazer um daily com meus funcionários. E tu intitula isso a uma procrastinação, falta de disciplina, essa desorganização dele de não ter uma agenda. A procrastinação ela é só reflexo de não ter uma agenda, de não cuidar do sono, de não cuidar da alimentação. Quando você procrastina, você faz o quê? Você deixa de fazer algo que é difícil para fazer algo que é fácil. O atalho. O atalho, o nosso cérebro ele quer o quê? Economizar energia. Então, quando eu coloco uma coisa difícil para que eu faça, o meu cérebro entende, vou gastar muita energia, não vou fazer. Só que quando eu começo a colocar isso numa agenda por prioridade, por cor, eu começo a entender o que eu posso negociar, o que eu não posso, fica muito mais fácil de eu executar. Claro. E geralmente eu coloco as atividades mais difíceis no começo do dia. Então o cara que sai de casa e pensa assim, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho um monte de coisa, mas não sei por onde eu começo. Esse cara tá fudido, desculpa a palavra. E qual é o primeiro conselho diante desse fato que o cara tá todo bagunçado, não dorme à noite, não tem agenda? Por onde ele começa? Primeiro conselho. O Rivotril. Pelo amor de Deus, sai fora de remédio. Mas a primeira coisa é fazer uma lista de tudo que ele tem e colocar num papel, se ele não consegue se organizar ainda muito bem com celular, com agenda eletrônica. Tudo que ele tem a fazer. Tudo que ele tem de pendência. Por quê? É como se fossem fantasmas mentais. Você tá aqui prestando atenção em uma coisa, daqui a pouco, opa, tem que pagar a conta aqui. Opa, tem que mandar mensagem lá. Então, se eu tenho tudo isso listado, já é é isso que eu preciso fazer. Aí o que eu faço? Fiz essa lista, eu preciso agora passar ela para uma agenda. Para quando que eu vou fazer isso? Porque se eu só tiver a lista, isso não vai resolver. Eu tenho que colocar data para fazer essas coisas e quando que eu vou fazer. Porque daí eu tiro isso da minha mente. Aqui é como se fosse uma extensão do meu armazenamento de memória. É como se fosse um HD externo. Entendi. Eu tiro de ficar consumindo aqui a minha memória e eu coloco em um local onde eu vou fazer. Então, o primeiro passo para o empreendedor que ele é desorganizado, que essa é a palavra que eu uso para ele. Cara, faz uma lista das atividades que você tem. Depois,
coloca uma data para você fazer e começa a colocar quando que você vai fazer, começa a organizar isso por agenda. Esse é o processo simples. Claro que aí quando eu faço uma mentoria, eu vou passo a passo, pego na mão, passo acesso à plataforma, tem vídeos meus explicando isso pra pessoa. Então assim, mas tem vídeo no YouTube. Sim. A pessoa não precisa contratar uma mentoria pra fazer isso. Tá fácil. Básico tá ali. Tá de graça. Não precisa investir pra você ser organizado. Você simplesmente tem que buscar isso. Agora, a pessoa que tá ouvindo a gente agora e descobriu isso, não pode mais dizer. É impossível desver o que viu. Sim. Você já sabe que você é desorganizado. Você já sabe que você tá deixando dinheiro na mesa porque você não tá utilizando uma agenda. Então a agenda é primordial. Primordial, não tem como. Primordial. E hoje, suponhamos, tudo bem, ele começa pela agenda. Eu acho que o treino, né, a atividade física vai ajudar a dormir melhor, né? Com certeza. Isso com certeza tudo acaba ajudando. Mas vamos supor que ele acha que todas essas ferramentas ele não consegue sozinho. Uhum. Ele pode te procurar para essa mentoria. Pode. E aí, considerando assim hoje, qual seria o primeiro passo para ele fazer um contato contigo e fazer essa mentoria? Seria essa consulta. O primeiro passo, um exemplo, depende do que ele quer buscar. Tô precisando de uma ajuda muito mais na parte emocional, muito mais na parte empresarial. A gente vai fazer primeiro como se fosse uma consulta, mas não é uma consulta médica, Análise. é uma pré-análise, onde eu vou fazer um contato com ele, agora muito mais na parte online, a gente vai fazer uma consulta ali, e daí eu vou entender as demandas da pessoa. E vamos supor que ele seja um deus dos acuda, tá todo estrupiado, Uhum. né? Tá Todas as demandas, né? Casamento, tudo cheio de problema. Vamos supor que partindo por aí. Uhum. E aí tu faz uma pré-análise. Ok, vou te aceitar. Uhum. Aí vai pra esse encontro? Ou não, ali já... Não, ali a gente já vai identificar e entender o que eu vou fazer. Silas, você me procura, você começa a falar, tô com isso, tá. Vamos lá, beleza, Silas, eu vi que tem um monte de coisa aqui. O que tá mais doendo? Uhum. O que tá mais doendo é isso aqui, então nós vamos trabalhar isso aqui. Como é que eu vou atacar tudo? É igual chegar, botar o dedo pra cima, não, vamos pra... Não, Claro. de tantas demandas que você tem uma que dói mais. Aí E começa nessa. É nessa, porque essa aqui automaticamente ela vai limpar muitas outras coisas. Por isso que eu falei que eu atendo uma pessoa depois de 3 meses, eu só atendo ela depois de 2 meses. Por quê? Aquilo que a gente trabalhou ali vai refletir em todas as outras áreas. Um exemplo, se a pessoa tá com dificuldade na empresa, tô me sabotando, né, sei que eu tenho potencial, geralmente é onde a pessoa procura. Eu não tô conseguindo ir mais, a gente vai trabalhar. Por quê? Como é que tu te sente? Me sinto um fracassado, me sinto um bosta. Desculpa a palavra, mas é isso que as pessoas... Beleza, e como que é se sentir isso? Aí você vai lá entender, eu tenho que destravar isso. Por que ele tá se sabotando? Por que tá acontecendo isso? Aí ele, destravou, ele começa a fazer. Porque imagina o seguinte, às vezes eu tô tendo ciclos de altos e baixos porque eu não quero ser diferente do meu pai. Só que chega numa situação na minha vida que eu olho assim, antes eu me sabotava nisso. Opa, peraí, é consciência. Agora eu tô entendendo que eu fazia isso por causa do meu pai, eu começo a fazer diferente. Então todo o processo de mudança dentro de um tratamento, ele começa na consciência, só que ele não para ali. Mas assim, um exemplo. Se ele vem de uma família que o pai ganha dinheiro, chega num patamar, quebra. Ganha dinheiro, chega num patamar, quebra. Ele tentou ressignificar isso tudo, mas hoje ainda tem chance então dele repetir esse padrão inconscientemente? Tem, e isso não pode ser só no trabalho, tá? Eu já tive casos do cara que tinha isso, o problema não era o pai quebrar, mas eu já tive situações também assim, ele repetia isso no relacionamento, o relacionamento tava muito bem, quando via, caía. Tava muito bem, caía. É a mesma coisa. Ele tem que dar porque ele já entende, meu pai era assim, mas a criança ainda quer ser aceita, a criança ainda quer ser igual, então eu faço isso por amor ao meu pai e me torno igual a ele. Olha só. Então, e não é 1, nem 2, nem 3, são vários que eu já atendi assim. Eu falei mais da empresa porque a gente trabalha no meio empresarial, mas eu imagino que o casamento e o restante seja repetição, né? De padrão. E hoje, assim, como é que a pessoa identifica? Porque o orgulho, ele trava, né? Muita gente não procura por orgulho, muita gente não vai ao médico, né? Muitas pessoas dizem, não, só uma dorzinha, não vou ao médico. E a gente sabe que isso tudo é orgulho, e o orgulho destrói o ser humano. E como ele identifica hoje chegar ao nível assim, não, eu preciso de ajuda? Ouvindo esse podcast, provavelmente alguns deles já identificaram que precisam de ajuda. Mas o principal ponto, cara, se você sente que você tem potencial para fazer muito mais do que você está fazendo hoje, o seu potencial está subestimado e você não sabe como sair, tem alguma coisa que parece estar te puxando para trás, é um sinal que você precisa de ajuda. Você precisa de um mentor, você precisa de alguém que vai te guiar mais além.
É como eu falei, seria muita arrogância minha falar pra pessoa buscar um mentor e não ter um mentor. Um exemplo, um dos meus mentores hoje que eu estou, inclusive, indo andar do lado dele é o Bruno Avelar. Tô indo pra Alphaville pra andar do lado dele. Por quê? Porque o cara tem resultado, o cara é fera, o cara... Então, eu vou modelar o que ele faz. Claro. A mesma coisa, a pessoa, quando ela começa a ser minha mentorada, ela tá andando do meu lado. Ela tá modelando os meus comportamentos, ela tá modelando o que eu faço. E eu vou estar dando direcionamento pra essa pessoa. Então, entende que é um processo... eu gosto muito do que o Bruno fala, que ele diz o seguinte. Teve uma pessoa que veio na Terra, viveu 33 anos. 30 anos foi processo. E 3 anos ela viveu de propósito. Quando ela chegou, ela pegou e contratou 6. Foi lá e depois recrutou mais 6. Ficou com 12. Esses 12, eles precisaram viver 30 anos de processo ou em 3 anos viveram de propósito junto com ele? 3 anos. Sabe quem é essa pessoa, né? Consegue entender? Então, quando você busca um mentor, você não precisa andar 30 anos de processo. Você não precisa ficar 20, 30, 40, 50 anos. Você vai andar um caminho, você vai encurtar esse processo muito mais rápido. É por isso que eu tô indo andar do lado do Bruno. Porque o que eu quero acelerar em 10 anos em 1. Claro. Tá entendendo? Então, às vezes, o empresário tá travado por arrogância, por orgulho. Quem que sabe mais do que você pode colar e pedir ajuda? Qual é o empresário amigo teu que tá tendo mais sucesso? Ah, mas eu não vou pedir ajuda pra ele, que daí eu vou mostrar que ele tá tendo mais sucesso. Porra! Arrogante! Tá deixando de crescer, de colocar dinheiro na mesa, de dar uma vida próspera pra tua família por orgulho. Você entende? Quem é a pessoa mais espiritualizada que você... É a pessoa que tá mais conectada com Deus, que pode te ajudar a se conectar mais com Deus. E hoje as pessoas, quando passam por problemas, sempre tem que identificar o propósito, né? O problema é para me aproximar, para destruir o meu eu, o orgulho, tudo mais. Outros, quando passam pelo problema, parece que é aí mesmo que ficam distantes, né? Mas deixa eu te falar, na tua mentoria, nesse processo que tu instala de mudança na pessoa, aonde entra Deus? Deus, ele já entra no início. Deus é Deus acima de tudo. Deus é acima, inclusive, do meu relacionamento. Eu vou obrigar a pessoa a entrar num processo de aceitar Deus? Claro que não. Só que, como eu te falei, as pessoas me procuram já porque elas têm os mesmos princípios que eu. Quando eu me posiciono, e um exemplo, no meu evento, nos meus eventos, eu já falo, olha, aqui eu não vou falar sobre religião, mas é sobre Deus. E pra mim é Deus, Jesus Cristo. Claro. Indiferente do que você acredita ou não, pra mim é isso. Então eu respeito o teu espaço, você respeita o meu, e aqui eu vou trazer princípios bíblicos. Porque quando você olha pra Bíblia, você vê ensinamentos. Então, na pior das hipóteses, se você seguir a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa melhor. Sim ou não? Sim. Então, na mentoria, tu aplica os princípios bíblicos. Sim. Eu tenho algumas áreas que eu vou analisar, que são principalmente espiritualidade, carreira, relacionamento financeiro, toda essa parte. Então eu tenho que olhar como está essa área. Por exemplo, ontem eu fiz um acompanhamento de um empresário que quando ele começou comigo, o nível espiritual dele estava 4. Eu perguntei, como é que tá agora? 9. Olha aí. Em 30 dias. E como foi essa transformação de 4 para 9? Não sou eu que faço. É o que eu sempre falo, eu não faço nada, é Deus que faz tudo. Olha. Tanto é que a gente se conectou ontem, não foi por acaso. Eu tava falando com o meu pastor e você olhou, quero falar com você. É até feio o que aconteceu ontem, mas eu não suportei. Eu tava sentado na mesa do café, vocês estavam atrás e falando muito em Deus, Deus, Deus. Opa, Deus, opa. Eu olhei, aí eu vi que o pastor tava te falando e eu fiz o sinal que eu queria falar contigo. E hoje tá aqui. É isso. E eu sei que teu horário é apertado, então... organizado, né? Agenda organizada. Eu queria que deixasse um recado, deixasse também o teu contato, que eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo, estão ouvindo e se identificaram com tudo que nós falamos até agora e ganharam, inclusive, ferramentas, né? Para começar algo aí de mudança, mas que elas queiram conversar contigo, queiram entrar nesse processo, queiram entrar nessa pré-seleção, como elas fazem contato e qual o recado que tu deixa. Primeiro de tudo, qual o recado que tu deixa da mudança, de buscar essa mudança. E depois eu quero que tu deixe o teu contato, porque eu tenho certeza que isso é muita bênção em vida de muitos empresários. Primeiro eu vou deixar uma parte da Bíblia que muitos já conhecem, mas coloca lá, Mateus 13, né? A parábola do semeador. Tudo que você está colhendo hoje é que você plantou no passado, e tudo que você está plantando é o que você vai colher no futuro. Se você não muda, tudo se repete. Então a forma como você está fazendo as coisas hoje, se não está dando certo, você tem que mudar. Você já tomou consciência nesse episódio de muita coisa. E diferente se sou eu ou vai ser outro profissional, busca ajuda. Porque a única pessoa que pode te ajudar nesse momento é você em buscar alguém.
me coloco à disposição para ajudar. Meu Instagram é Luiz Diego Corrêa, lá eu coloco também conteúdo diário que vai te ajudar de forma gratuita. Como eu falei, você não precisa investir horrores para começar. Para começar, você começa no YouTube com livros, enfim. Mas aí a partir que você consegue dar um novo salto, você consegue sim andar do lado e encurtar 5, 10 anos em andando do lado de pessoas que já têm o resultado que você quer ou que têm ferramentas que te levem para lá. Então a primeira coisa, né? Deus acima de tudo e o resto você corre atrás. É isso aí. Agradeço, né? Mais uma vez, foi uma honra te receber e eu sei o quanto tu lutou no espaço da tua agenda para estar aqui hoje. Satisfação. Então, assim, eu me sinto honrado essa brecha na agenda que tu criou para poder estar aqui. E eu vou pedir para te repetir novamente o teu Instagram. É Luiz com Z, Diego Corrêa. Então tá aí o nosso Instagram do Diego e eu espero que as pessoas que se identificaram, que busquem, que tem material lá postado e a mentoria tá aí, né? Então eu espero que muita gente te procure, porque eu sei que tu é cura na vida das pessoas. Muito obrigado mais uma vez, Diego. Obrigado por todo o ensinamento, sabedoria que você deixou aqui hoje e fica o convite pro próximo. Quando voltar de Alphaville, a gente vem aqui e grava uma nova versão. Ótimo, com então. Muita coisa nova e Deus agindo na vida de cada um. Ótimo, então. Muito obrigado e nós terminamos hoje com esse episódio com Diego Corrêa. Obrigado, meu amigo.